Conhecer e discutir alguns conceitos contribui para aprofundar nossos conhecimentos sobre a trajetória dos povos africanos e seus descendentes no Brasil. Vamos apresentar alguns conceitos importantes, mas você não deve perder de vista que conceitos são construções sociais produzidas em um determinado tempo e lugar. Da mesma forma, os significados que as palavras assumem no cotidiano também são construções sociais. Então, vamos lá? Racismo. De acordo com as Nações Unidas, o racismo engloba as ideologias racistas, as atitudes fundadas em preconceitos raciais, os comportamentos discriminatórios, as disposições estruturais e as práticas institucionalizadas que provocam a desigualdade racial, assim como a falácia de que as relações discriminatórias entre grupos podem ter base moral ou científica. No Brasil, o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Discriminação. A discriminação é um ato de separar uma pessoa das demais com base em algum critério social, racial, religioso. A discriminação racial ocorre quando alguém é rejeitado, evitado, menosprezado devido à cor da sua pele. Essa forma de discriminação se materializa de muitas formas. Deixar de empregar alguém por considerar a pessoa racialmente diferente, tratar com palavras ou atos grosseiros, desqualificar, atribuir atos desonestos sem provas e até agredir fisicamente. Preconceito. O preconceito é um sentimento anterior à construção de um conceito. Para que tenhamos um conceito sobre algo ou alguém, precisamos estudar, conhecer, conviver, experimentar. O preconceito é a resposta de quem não tem resposta. Você pergunta, colega, por que você não se dá bem com a moça da cantina da escola? Resposta, não vou com a cara dela e pronto. Assim, quando pessoas fazem afirmações depreciativas sobre pessoas que nem sequer conhecem, simplesmente passam adiante ideias e modos de agir sobre os quais nunca pararam sequer para pensar. No seu dia a dia, você já se deparou com atos de racismo, discriminação ou preconceito? Como você agiu? Se olharmos atentamente para a sociedade brasileira, o mundo e os conhecimentos trazidos por nossa educação, percebemos que o fenômeno do racismo e seus desdobramentos estão presentes no cotidiano. O racismo se expressa por meio de violência policial, da perseguição das religiões de matrizes africanas e do lugar inferiorizado destinado para grande parte da população negra no sistema econômico e produtivo. Na sociedade brasileira, e os sistemas de ensino são parte desse todo, há formas veladas de evidenciar racismo. Piadas, brincadeiras, olhares, frases que não são entendidas como ofensas à população negra. Você já deve ter ouvido expressões do tipo mercado negro, lista negra, ovelha negra. Por que a cor negra significa algo ruim? Também é comum ouvirmos que a África só tem fome e miséria, sem de fato aprofundarmos o seu processo histórico e de construção de nações. Com a repetição dos estigmas apreendidos pela educação, os estudantes acabam por ver reforçado esse lugar de inferioridade da população negra. A história dos africanos e seus descendentes ainda precisa ser contada. Quando essa história for escrita ou narrada, é preciso que haja o compromisso de fazer frente ao conhecimento dito universal. O conhecimento eurocêntrico ocidental, aquele que falamos no vídeo anterior. Todo esse debate nos remete a um outro conceito, o do pensamento social brasileiro. Como este pensamento tem sido construído na nossa sociedade? Podemos dizer que o pensamento social brasileiro é construído por intelectuais, instituições sociais, políticas, culturais e religiosas como um campo vasto de interpretação sobre o Brasil ao longo do seu processo histórico. De um lado, estão intelectuais e instituições que pretendem afirmar a superioridade ocidental europeia. De outro lado, estão intelectuais e instituições que se propõem a questionar a superioridade branca europeia, lançando novas luzes sobre a formação da sociedade brasileira por reivindicar o lugar dos africanos e de seus descendentes, bem como dos povos indígenas e das comunidades tradicionais na formação do Brasil. Pense nisso e descubra mais sobre esse tema fundamental na próxima aula.